Fala pessoal, beleza? Bom, vamos dar continuidade aqui ao nosso treinamento do sistema e conforme eu falei na introdução para vocês, o eMaster não é muito diferente de muito sistema ERP que as empresas trabalham, é um sistema que funciona por meio de módulos administrativos ou módulo de controle ou módulos de operação, certo? Cada uma dessas pastas que vão estar aqui dispostas para a gente são o que a gente chama de módulos, certo? E hoje, especificamente, a gente vai trabalhar com o módulo de almoxarifado. Conforme eu falei para vocês também na introdução, dentro desse módulo de almoxarifado, a gente vai ter algumas funções, certo? A gente vai ter a função de cadastro de almoxarifados, a gente vai ter a função de cadastro de itens, controle de ordem de manutenção, controle de solicitações e movimentação de bens. A função que a gente vai trabalhar hoje é a principal função do sistema, que é a função de movimentação de bens. Por meio dessa função é onde acontece todo e qualquer tipo de transferência, é onde são emitidos os termos de responsabilidade, é onde são emitidos os termos de responsabilidade de terceiros, de compra local, é onde a gente faz o rastreamento dos itens, é onde a gente faz os termos de entrada, é onde a gente faz os termos de baixa. Então, toda e qualquer movimentação no que diz respeito a sistema, a gente vai verificar que vai ser realizada por meio desse movimentação de bens 50003, ok? Vamos iniciar aqui com ele. E antes de mais nada, antes de detalhar direitinho cada uma das funções dele, eu queria fazer uma pequena ambientalização com vocês, ok? Então a gente vai enxergar o sistema da seguinte forma. A gente vai perceber que a tela inicial desse sistema de movimentação de bens vai estar disposta para a gente da seguinte forma. A gente vai ter os termos, né, o que já está inserido dentro do sistema, seja em termo de entrada, seja um termo de baixa, um termo de transferência, de responsabilidade de terceiros, de compra local ou de trocas. A gente vai perceber que nessa parte do meio para a parte inferior, a gente vai perceber que é onde estão inseridos cada um dos itens, ou melhor, cada um dos termos. E, aliás, é assim que o eMaster faz a leitura dessas informações, por meio do que a gente chama de termos. Cada uma dessas abas representa os termos emitidos no sistema. O que vai diferenciá-los é a natureza de cada um deles. Se vai ser um termo de transferência, se vai ser um termo de responsabilidade e assim por diante, conforme eu falei para vocês há pouco. Ok? Vamos fazer a leitura dessa parte dos termos. A gente vai perceber que cada um dos termos vai ter um código sequencial. Um código justamente que justifica que essa movimentação que foi realizada no sistema, ok? É um código que a gente basicamente não vai utilizá-lo, ele funciona apenas para registro da movimentação, ok? Mas o que vai interessar para a gente aqui de fato é o número do termo e a data de emissão dele, e a gente vai lê-lo da seguinte forma, né? Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de uma movimentação realizada no almoxarifado central, né, que é o ACE, para o almoxarifado PAS, que é o almoxarifado de passos. Essa movimentação gerou o termo ACE passo 0024, que funciona por meio de um número sequencial, né? Então, se agora foi emitido o termo 24, o próximo termo de transferência que eu for emitir vai ser o 0025. De igual forma que, nos termos de responsabilidade, se for emitido o termo ACE TRR 0149, o próximo termo de responsabilidade que eu for emitir vai ser o ACE TRR 0150, certo? Então ele funciona de maneira sequencial e serve para qualquer um dos tipos de termo, que sempre vai seguir uma numeração sequencial, certo? Bom, a gente vai perceber também que não somente a gente tem uma transferência de um destino para o outro, mas a gente vai perceber também que essa situação vai se inverter. Da mesma forma que eu posso ter uma movimentação do almoxarifado central para uma obra, vou poder ter também uma movimentação de uma obra para outra obra, vou poder também ter a movimentação de uma obra para o ACE, que a gente vai detalhar direitinho, que são as transferências, são as devoluções, são a emissão dos termos DBFAB, que são os termos de desconto que a gente vai falar daqui a pouquinho, ok? Então a gente vai perceber que, da mesma forma que a gente emite, todo e qualquer almoxarifado também vai emitir esse termo de transferência, de responsabilidade e assim por diante, ok?
Bom, se eu tenho aqui que cada uma dessas linhas representa um termo que tem o seu remetente, o seu destinatário, a gente vai perceber que logo aqui embaixo a gente vai ter o conteúdo do termo. Tanto é que, se vocês forem observar, a cada termo que eu seleciono, o conteúdo do termo lá embaixo, assim como a sua observação, que a gente vai observar aqui do canto, ela vai alterar. Então, por exemplo, nesse primeiro termo que a gente verificou aqui, a gente tem que por meio desse termo o ACE está transferindo para passos 6 cabeçotes de manobra, 5 campânulas e 25 dispositivos anti-queda. A gente vai perceber que o conteúdo desse termo, a gente vai observar que ele vai trazer para a gente o código, vai trazer para a gente também o código alternativo, a sua descrição, a sua unidade de medida e a sua quantidade, certo? Se aqui a gente vai verificar todo e qualquer termo inserido dentro do sistema, a gente vai ter aqui em cima também a nossa barra de tarefas. E por meio dessa barra de tarefas é onde a gente vai fazer todas as movimentações via sistema. Aqui eu verifico que já está inserido no sistema. E aqui é onde eu insiro o que a gente chama de termos. É onde eu efetivo, aceito os materiais, é onde eu visualizo por meio de filtros, é onde eu emito os meus relatórios, ok? E a gente vai discorrer sobre cada um deles. Bom, o primeiro de todos aqui é a aba arquivos, que é o que a gente chama de carro-chefe desse modo de movimentação de bens. O inserir item, a gente vai ter os nossos termos de entrada de material, assim quando eles são adquiridos, eles recebem, é realizada a entrada dos mesmos via sistema por meio desse termo de entrada. De forma contrária, é realizada também a baixa dos materiais sucateados, a baixa dos materiais danificados também é realizada por meio dos termos de baixa. A gente vai ver também os termos de transferência, que a gente falou agora há pouco, são os termos de obra para obra, CE para obra, obra para OCE. A gente vai perceber os termos de responsabilidade também que a gente vai ter que emitir. Todo e qualquer fornecimento de material, ele vai ter que sair de uma prateleira da obra, da prateleira do ACE, e vai ter que ir para um responsável a partir do momento que esse material for repassado para esse responsável. Né? Se nesse termo de responsabilidade a gente tem um responsável, a gente vai perceber que no nosso termo de responsabilidade de terceiros, a gente não vai ter um responsável, a gente vai ter um fornecedor. Né? Então, se no transferência eu tenho um destinatário, um almoxerifado de destino, se no responsabilidade eu tenho um responsável pelo material, no responsabilidade de terceiros eu vou ter um fornecedor responsável. E a gente vai observar que vai ser um fornecedor responsável por um serviço de calibração, por um serviço de realização de ensaio, por um serviço de reforma, enfim, seja qual for o serviço que esse fornecedor for realizar, a gente vai observar que a gente vai emitir esse termo de responsabilidade de terceiros justamente para fazer o controle e o registro da saída do material para esse fornecedor, ok? A gente vai ter mais abaixo aqui também o que a gente chama de compra local. O compra local é justamente aquela compra que não é realizada no ACE, que é realizada em comum acordo entre o gerente da UOR e o gerente do CAP. Né? Lá eles decidem que o determinado material, ou então que determinado material não vai ser enviado, não vai ser comprado por meio do ACE, ele vai ser adquirido na obra mesmo, na localidade, né? E por lá vai se dar a entrada desse material. Então, né, a partir do momento que o material, que o item, que o equipamento, que o EPI, ele é adquirido na obra, então é emitido esse termo de responsabilidade, ou melhor, de compra local, perdão, e que é nada mais nada menos que a entrada do material na obra, né? Então esse termo de compra local eu vou estar mostrando mais à frente, ele vem aqui para a CE, que é efetiva e que transfere esse saldo para a obra, como o xerifado da obra. O próximo termo é o termo de trocas, certo? Que toda e qualquer troca realizada na unidade, seja um EPI, seja um equipamento, é interessante, é necessário que se faça esse termo de troca, justamente para a gente ter estatísticas, ter uma estatística de consumo, de troca de equipamento mesmo. Né? Por meio desse termo de trocas, a gente vai alimentar os nossos relatórios gerenciais.
que vão falar para a gente o que o funcionário José consome em termos de materiais anualmente, semestralmente, mensalmente, né? Ele vai falar para a gente também a estatística de troca, quantas luvas de vaqueta a gente utiliza num ano, num semestre, toda e qualquer quantidade de material que foi consumida no período e registrado por meio desses termos de troca, ok? A gente vai observar também que a gente vai poder transferir um termo selecionado, né? A gente vai perceber que a gente vai poder selecionar um termo, seja ele de transferência, seja ele de responsabilidade de terceiros, por meio dessa função, e o conteúdo desse termo já vai ser inserido num termo de transferência, né? Eu vou estar mostrando para vocês também daqui a pouquinho. E, de igual forma, o baixar termo selecionado. Se aqui eu pego um termo e faço dele um termo de transferência, nessa função logo abaixo de baixar um termo selecionado, ela me dá a opção de pegar um termo selecionado e baixar todo o conteúdo desse termo, fazer dele literalmente um termo de baixa, certo? Bom, continuando no nosso carro-chefe aqui, a gente vai ter a opção também de precificar termos, certo? Lembrando que nem todos os usuários vão ter acesso a essa função. Isso é uma função, assim como aglutinar códigos mais embaixo, que é uma função exclusiva do almoxarifado central, justamente porque toda qualquer alteração que é realizada por meio dessa precificação, ela é alterada em todo o sistema da REMO, né? Então, se por um acaso essa opção tivesse aberta numa obra, toda a alteração que fosse feita nessa obra seria realizada por meio de todo o sistema, né? Então, toda essa prévia alterada, ela vai se alterar em todo o registro do sistema. E nada mais é que o seguinte: a gente vai poder precificar um item, certo? Por exemplo, eu tenho aqui o arco de serra ajustável, que o preço atual dele, né, o valor atual dele é R$ 33. Vamos imaginar que se alterou, eu percebi que o material ele foi adquirido por um valor maior, teve um reajuste de preço e agora o valor dele é de R$ 35. Então eu vou selecionar esse novo valor e vou dar OK. Se eu retornar novamente nesse termo, eu vou observar que o valor foi atualizado, ok? Então, o precificar termo é precificar todos os itens que a gente tem em nosso patrimônio. A gente vai perceber também o efetivar pendência, que nada mais é que aceitar a transferência de um item. Por exemplo, essa função vai funcionar apenas para os termos de transferência. Então a gente vai observar que toda e qualquer transferência realizada, independentemente do seu remetente ou destinatário, ele vai permanecer em vermelho no sistema até que seja dada o devido aceite. Por exemplo, eu tenho uma transferência aqui, né, por meio desse termo 0030 do almoxarifado central para o almoxarifado de Itaúna, que ela está em vermelho, está pendente de efetivação ou de aceitação. Então, como é que é o procedimento que a gente viu também nos nossos procedimentos? Primeiro se recebe o material, certo? Esse material é conferido conforme as especificações, conforme os nossos catálogos, e a partir daí é verificado toda a conformidade de cada um desses itens e, estando tudo ok, o almoxarife ele dá o aceite, ele efetiva o material. Eu vou entrar aqui no almoxarifado de Itaúna justamente para ilustrar essa situação. Eu tenho lá aquele mesmo termo que estava lá na tela do ACE, que é o 0030, e eu vou observar que todo esse material aqui está pendente. Então, conforme eu falei com vocês, a partir do momento que esse material ele é todo verificado, a partir do momento que ele está conforme as especificações pré-determinadas nos catálogos, a gente dá o aceite no material. Se essa quantidade está ok também, a gente vai dar esse aceite. Então a gente vai selecionar esse termo, vai vir em arquivo, efetivar a pendência. Deseja efetivar o termo selecionado? Sim. Efetivei o termo efetivado, ok. Então o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que aquele termo que estava vermelho, que estava pendente de efetivação, pendente de aceite, agora ele já é um termo aceito, já é um termo que já está efetivado no sistema. A gente também, durante a simulação das transferências, a gente vai estar falando também dos prazos, dos períodos, certo? Justamente para a gente não deixar pendências de efetivação aqui no sistema, ok? Continuando aqui, a próxima função que é a de aglutinar códigos. Conforme eu falei agora há pouco,
assim como precificar termo, essa função de aglutinar códigos ela é uma função que ela é exclusiva do almoxarifado central, justamente porque ela também altera todo o registro em todo o sistema em master. Por exemplo, ela vai me pedir um item de origem que vai transferir toda a sua informação para um item de destino. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho dois códigos de um mesmo item no sistema e eu quero manter apenas um para uma facilidade de controle, para uma melhoria de controle mesmo, né? Então, eu estou aqui com um exemplo aqui, 2868, que é o código do item, que é um alicate volt amperímetro. E eu percebo também que o termo, ou melhor, que o item 2733 também tem a mesma descrição e é um alicate volt amperímetro. Quero fazer a aglutinação dos dois, seleciono um, também seleciono o outro, né, o de destino, aperto OK. Então o que ele vai fazer? Esse código de 2733, que é o item de destino, ele vai receber todas as informações do outro. Então ele já não vai mais existir no sistema. Ok? Continuando aqui, finalizamos aqui a aba arquivo, a gente vai vir para os utilitários. A gente vai perceber que nessa função consulta preços de apref, a gente vai poder consultar os preços de todos os nossos itens, né? Vai ser bastante eficaz, justamente quando for necessário alguma informação a respeito de preços dos equipamentos que a gente tem em sistema. Por exemplo, vamos imaginar que a gente quer o preço de um alicate volt amperímetro, né? A gente vai colocar o código dele e ele vai trazer para a gente o valor dele de apref. Ok? A gente vai ter mais embaixo também divergências de obras, que a gente vai estar falando também de forma detalhada futuramente, né? Que é onde a gente vai ver, onde a gente vai inserir toda a nossa informação no eventual inventário, né? Então, a partir do momento que a gente fizer todo aquele processo de inventário, de conferir as equipes, de alterar os termos e de fazer os termos, novamente, a gente vai observar que a gente vai ter que contar as prateleiras. E esse divergência de obras é onde a gente insere os valores de prateleira encontrados, né? A gente vai inserir esses valores e o próprio sistema vai emitir um relatório de divergência para a gente, trazendo a nossa falta e a nossa sobra no nosso inventário. Ok? A gente vai ter aqui também a função visualização, que é onde a gente vai poder fazer filtros de visualização nessa tela principal. Então, por exemplo, aqui eu estou visualizando no momento todos os termos, mas, por exemplo, eu posso querer visualizar apenas os pendentes. Ou seja, então ele retirou os brancos e manteve só os termos em vermelho, os termos pendentes de efetivação. De igual forma, eu posso ver só os efetivados, eu não quero ver termos pendentes, né? Então ele traz para mim só os termos brancos, só os termos efetivados. Ou, conforme já estava marcado desde o início, posso ver os dois sem problema nenhum, ok? A próxima função, ou melhor, o próximo filtro é o filtro de periodicidade. Aqui ele está mostrando para mim os termos emitidos nos últimos 6 meses. Só que eu posso ter a necessidade, eventualmente, de ver um termo de mais tempo. Por meio dessa função todos os dias, ele vai mostrar para a gente todos os termos emitidos desde a criação desse almoxarifado virtual, certo? Então essa função vai ter essa necessidade, essa função vai ter esse objetivo, né? Verificar todos os termos inseridos no sistema, ok? Bom, o próximo item, que a próxima aba, no caso, é a aba relatórios, que é onde a gente vai poder selecionar os nossos termos, né? Então, por exemplo, se eu seleciono esse termo ACE Itaúna 0030, eu posso selecionar, vir aqui em relatórios, termo selecionado. Opa, ele não me permitiu verificar o termo justamente porque não fui eu quem o emiti. Esse que foi o almoxarifado de Itaúna que emitiu, vai ser possível ver, né? Então eu seleciono ele, termo selecionado, certo? E ele vai abrir para a gente o termo, nos dando a possibilidade de imprimir, de importá-lo para Excel, né? De mandá-lo por PDF, por e-mail, né? Todas essas funções eu vou estar falando de forma detalhada, ok?
Ele vai falar para a gente também o seguinte: aqui eu vejo apenas um termo, né, que foi o termo que eu selecionei, mas eu também posso, por algum motivo, querer ver todos os termos do almoxarifado. Então eu venho em todos os termos. Né? Então ele vai abrir para a gente todos os termos. Está vendo que ele está abrindo aqui dezenas e dezenas de termos, e ele vai abrir todos os termos de transferência segundo o filtro que aqui eu coloquei. Ok? Termos por período é onde eu vou verificar todos os nossos termos emitidos num período. Por exemplo, eu quero saber todos os meus termos de transferência de 7 dias atrás até a data de hoje. Então eu seleciono aqui o filtro, né, segundo o nosso calendário, coloco a opção se baixado ou não e aperto OK. E ele vai trazer para a gente justamente essas informações. Ele vai trazer para a gente todos os termos emitidos nesse período selecionado. A próxima opção que ele vai trazer para a gente também é o nosso relatório de estoque. E esse relatório de estoque é muito importante para a gente, que é onde a gente vai verificar todo o nosso inventário de itens no sistema, todo o nosso estoque de material mesmo no sistema. Então a gente vai perceber o seguinte, que ao clicar em estoque, ele vai abrir para a gente da seguinte forma, que mais para frente também a gente vai estar falando de forma detalhada. Ele vai trazer para a gente também o seguinte, que é o estoque do almoxarifado de Itaúna, que foi emitido no dia tal, neste horário. Ele vai trazer para a gente o código do item, o código alternativo, a sua descrição, a sua unidade de medida, certo? E vai trazer o meu CBP. O que é esse CBP? O CBP nada mais é que a quantidade total de determinado item que a gente tem dentro desse almoxarifado. Por exemplo, aqui o CBP dele é 17. Desses 17, 15 estão em termos de responsabilidade, que é a minha próxima coluna aqui, que é o TRR, certo? Em REP, que é o responsabilidade de terceiros, né, que é aquele termo que a gente emite para os fornecedores, ele está zerado. E a gente tem 2 na prateleira, ok? Então, do meu total de 17, eu tenho 15 em termo e 2 na prateleira. Sendo que eu não tenho nenhuma pendência de saída e nenhuma pendência de entrada. Quando a gente estiver falando de forma detalhada a respeito das transferências, a gente vai observar o que são esse PS e esse PE. Mas esse PS nada mais é que a minha pendência de saída, ou seja, toda e qualquer movimentação que eu faço do meu almoxarifado para um almoxarifado destinatário, eu vou observar que todo o saldo que eu mandei por meio desses termos, ele vai vir para cá no PS, que é o que a gente chama de pendência de saída. De forma contrária, né, o nosso PE. Todo e qualquer material que a gente tiver pendente de efetivação, ou seja, lembra dos termos vermelhos lá atrás? Todo e qualquer termo de transferência que tiver pendente de aceite, que tiver vermelho, pendente de efetivação, ele vai aparecer para a gente aqui como um PE, que é o nosso pendência de entrada. Ok? Bom, continuando aqui no nosso relatório, a gente vai ter o estoque até a data. Esse estoque ele vai possibilitar a gente selecionar uma data e ele vai trazer para a gente o estoque nesse dia em questão. Ele vai ser importante para eventuais necessidades de verificação que a gente tiver, ok? A gente vai observar também que ele vai trazer para a gente também a possibilidade de verificar o que tem na responsabilidade de cada funcionário. Por exemplo, se eu clico no responsabilidades e coloco e seleciono o funcionário que eu desejo, por exemplo, Aline Pinto, ele vai trazer para a gente o seguinte: tudo que tem na responsabilidade da Aline, sem que eu tenha necessidade de ir lá em todos os termos da Aline e verificar um por um o conteúdo de cada um deles. Então, ele pega tudo que está na responsabilidade do funcionário que eu selecionei e faz para mim, e traz para mim, né, um relatório até mesmo com a pref do item, com a precificação do item. Ok? Isso facilita para a gente, bastante para a gente, no que diz respeito a conferências, né? Ele também vai dar a possibilidade da gente rastrear os itens. Esse aqui é um item que a gente vai falar de forma detalhada muito devagar, né? Porque é um item muito importante dentro do nosso sistema, que é o rastreamento de item e a localização de ferramental. Opa, qual que é a diferença de cada um deles? Bom, rastreamento de item é onde eu vejo toda a vida de determinado material dentro do meu almoxarifado em questão. Por exemplo, eu quero verificar a vida toda e qualquer entrada, movimentação de calço de borracha para picape dentro do almoxarifado de Itaúna.
Beleza, você vai verificar aqui por meio do rastreamento de item, ok? Agora, se sua busca é diferente, você quer verificar um estoque geral da reengenharia, você vai vir aqui em localização de ferramental. Por exemplo, a gente deu o exemplo mais cedo do alicate Volt Perímetro. Eu quero verificar, por algum motivo, quantos alicates Volt Perímetro tem espalhados pelas obras da REN. Vem aqui no localização de ferramental, seleciona um item, certo? E o que ele vai trazer para a gente? Todas as obras que possuem em seu estoque esse equipamento que eu selecionei, ok? Vai trazer para mim o número total de equipamentos que a gente tem também no nosso patrimônio, quantos estão em termos de responsabilidade, quantos estão em reforma, né, responsabilidade de terceiros, e quantos eu tenho na prateleira. Ele vai trazer todas essas informações para a gente. O itens por termo são relatórios que o sistema emite, né, justamente para poder trazer informações para a gente no que diz respeito a termos. Por exemplo, no analítico, ele vai trazer para a gente o seguinte: todo e qualquer termos de responsabilidade que foram emitidos no nome dos funcionários. Ele está até um pouquinho desconfigurado aqui o relatório, certo? Mas ele fala para a gente direitinho todos os termos que foram emitidos, né? E o que foi inserido em cada um desses termos, bem como o funcionário responsável, né? Então aqui eu vou ter um número do termo no qual esse material foi inserido, o seu código alternativo, a sua descrição, unidade de medida e o funcionário para o qual esse termo foi emitido, além da quantidade de cada um desses itens que foi emitido no sistema. De uma forma diferente, eu vou poder também emitir relatórios sintéticos. O que ele vai trazer para a gente? Ele vai falar assim, olha, a quantidade de termos que cada funcionário tem. Por exemplo, ele vai pegar para a gente aqui e vai falar o seguinte, olha, a Aline Pinto ela tem 2 itens, sendo que ela tem só um termo emitido no sistema, que é o termo 0015 e 17. A gente tem a Andresa, que tem apenas um termo também, que foi o 0020 e 17, que também tem 2 itens. Agora, o Bruno Jordani não. O Bruno ele tem, acho que mais de uma dezena de termos, sendo que nesses termos aqui tem variados itens e variadas quantidades. Ok? A gente também vai ter aqui as nossas trocas de materiais, certo? Todo e qualquer termo de troca que a gente for emitir, a gente vai perceber que vai alimentar uma estatística que vai trazer para a gente o seguinte: as nossas trocas por almoxarifado, as nossas trocas por funcionário ou por material, né? Isso vai ser importante para a gente, conforme eu já falei lá atrás, para a nossa tomada de decisão, né? Verificar a quantidade de materiais que é gasta, a quantidade de material de equipamento, ou melhor, a reincidência de troca de determinado material para determinado funcionário, certo? A gente vai conseguir visualizar tudo isso por meio desse relatório, né? E por meio também desse cubo de troca de materiais. Ok? A última função que a gente vai ter aqui é a função de relação de funcionários. Então, o que ele vai trazer para a gente? Ele vai falar o seguinte: olha, eu quero todos os funcionários da construtora Remo, não quero selecionar um cargo, ou se você quiser selecionar um cargo, você seleciona que ele vai fazer esse filtro. Caso não, eu vou querer todos os funcionários ativos da empresa Remo no almoxarifado de Itaúna, do centro de custo de Itaúna. Deu até um errinho aqui, mas no caso ele abre para a gente um relatório justamente com os funcionários ativos que estão inseridos nesse centro de custo de Itaúna. Ok? Para finalizar a ambientalização nossa com o sistema, eu vou falar bem rapidinho aqui a respeito dos nossos filtros, certo? A gente tem uns filtros aqui que nos auxiliam justamente a encontrar determinados materiais. Por exemplo, falei lá atrás que é importante a gente ter essa rastreabilidade, né? O rastreamento de itens a gente faria de uma forma detalhada, né? Então a gente vai estar vendo o seguinte, que conforme o rastreamento que a gente fizer aqui atrás, né, ele vai trazer para a gente da seguinte forma, que determinado material foi transferido por meio do termo tal no dia tal.
igual, né? Então a gente vai selecionar aqui esse filtro, né? E vai poder fazer da seguinte forma, né? Inserir, por exemplo, o número do termo aqui, que a gente vai conseguir fazer esse filtro. Mas não somente por meio de número de termo, a gente também tem outras formas aqui de fazer esse filtro.